Olá, irmãos. Gabriel Ricardo por aqui do Farol da Liberdade em mais um devocional. Bom dia. Hoje que você tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, reflita aqui na palavra de Deus, para que você aplique tudo o que conversarmos e discutirmos por aqui na sua vida e que você seja cada vez mais próximo de quem foi Cristo. Pois bem, o texto de hoje que leremos é o texto de João 11, 49 e 50. Antes de lermos, peço aquele pedido de sempre, que você curta, que você compartilhe esse vídeo com alguém, que você, se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, não é? E se você puder nos auxiliar de uma maneira financeira, também o faça, tem o Valeu, tem como você ser membro, tem como você doar nas nossas lives, enfim, nos auxilie. O texto diz o seguinte: Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Essa é a observação de Caifás acerca de Cristo. O que aconteceu aqui? Aqui é a conspiração dos religiosos para matar Jesus. Após a ressurreição de Lázaro, diversas pessoas testemunharam esse milagre e creram que Jesus Cristo era de fato o Messias, ele era o Cristo. Outros tantos temeram, na verdade, pelas suas posições. Eles tinham o domínio religioso e político da região, que andavam lado a lado, e temiam essa popularidade de Cristo que ia crescendo conforme o ministério dele era repleto de milagres. Pessoas eram curadas, cegos de nascença, mortos eram ressuscitados, pessoas com doenças, que diversas pessoas testemunharam a cura, eram tornadas em pessoas sadias. Esse era o ministério de Jesus. E essas pessoas que temiam pelo ministério de Jesus, alguns judeus, disseram o que havia acontecido para os líderes religiosos, e aqui Caifás, que era o sumo sacerdote, chama a reunião com a turma, e todos os líderes ali veem em Cristo uma ameaça ao poder político, uma ameaça à estabilidade deles enquanto religiosos que dominavam a região. Aí Caifás, que era a principal autoridade aqui, aponta para a morte de Cristo, que essa morte seria uma solução pragmática, porque você protege a nação, não é? Se só um morre, você poupa todo um povo, para que a nação não pereça, para que a nossa posição de poder seja mantida, para que nenhuma represália do povo aqui hebreu contra os romanos aconteça, para que tudo permaneça como está. E aqui, sem saber, com o coração completamente incrédulo, Caifás profetiza o propósito redentor de Cristo não só para a nação do povo hebreu, mas para todo mundo. Que a morte de Jesus seria a redentora de todos. Que, preservando a nação, um homem só morreria. A morte de Jesus traz salvação para o povo hebreu que crê nele e para toda a humanidade. Isso aponta aqui que Deus usa até o incrédulo, até aquele que está possuído pelo diabo, como Caifás estava, para cumprir seus propósitos. Seus planos são eternos e Deus permanece soberano sobre todos os planos. Ainda que você não seja capaz de enxergar isso imediatamente, afinal, era um homem aqui dizendo: olha, é melhor que a gente mate a Cristo. É melhor que tenhamos aqui uma
arrazoamento aqui entre nós, porque nós precisamos matar esse cara. Esse cara aqui vai trazer problema para a gente. E aí a união do plano de Deus. A morte de Cristo traz salvação para a humanidade e traria também a manutenção do poder deles, enquanto religiosos e políticos. Foi uma confluência de interesses que nem eles mesmos sabiam que havia, não é? Deus utilizou a paixão do próprio coração deles como ocasião para a salvação de toda a humanidade, mostrando que Deus usa até o endemoniado quando ele quer cumprir os seus propósitos. E aqui, o texto anterior, de João 11, encorajo que você leia, que a morte e ressurreição de Lázaro era um sinal de que Deus estava em Cristo, que Cristo era o verdadeiro Messias. Já cheirava mal. Quando eles tiram a pedra, o pessoal fica chocado com aquela cena. E um morto de dias é ressuscitado e esse poder é manifesto. E ali, alguns se arrependem e dizem, não, realmente esse é o Messias, esse é o Cristo. Tantos outros não. Falam, opa, pera lá. Independente do que ele faça, se é verdade ou não, a gente tem que matar esse cara mesmo, porque, não é? Nós temos que manter nossa posição. E o que isso aponta, né? Que o nosso apego às nossas posições, aos nossos bens, ao nosso poder político, a todas as coisas desse mundo, nos impedem de enxergar o verdadeiro agir de Deus. Quando nós estamos apegados a tudo que nós temos e quem nós somos, a nossa posição social, o nosso caráter, a nossa reputação na sociedade, nós nos tornamos impermeáveis ao agir de Deus. Nos tornamos cegos. Nós não conseguimos enxergar a ação direta do Eterno que intervém na realidade e nós arranjamos desculpas para ignorar tudo isso. E aqui Caifás também fala do propósito divino que muitas vezes se cumpre de uma maneira que nós não entendemos. Muitos dizem, olha, Cristo foi pego aqui pela religião judaica aqui na época, por essas figuras históricas. E eles foram oposição, né, a Deus. Mas com essa oposição e com essa descrença, Deus está no controle. Deus comanda todas as coisas, Deus é soberano ainda que diante dessas dificuldades, usando até o coração mais endurecido para cumprir seus propósitos. E diante disso, o que eu encorajo você? Para que você confie na soberania de Deus. Ainda que você não consiga entender o momento que você está vivendo, lembre-se de Deus e que Ele trabalha para o bem daqueles que nele confiam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Deus, daqueles que estão em estado de graça com Deus. Também evite a cegueira espiritual, o apego às suas posições, o seu caráter social, aquilo que você tem o máximo afeto, segurança, conforto com tudo aquilo que você tem, te impede de acolher o amor de Deus, de enxergar esse agir. Peça para que Deus abra a sua percepção, apesar de tudo que você tem, de tudo que você atingiu, de quem você é, e de tudo aquilo que você valoriza como posição social. E, acima de tudo, agradeça pelo sacrifício de Jesus. Jesus foi o Cordeiro imaculado que morreu para que você tivesse salvação, para que você tivesse vida, não só para preservar o povo hebreu e a posição política e religiosa de meia dúzia de endemoninhados que eram os fariseus, mas para salvar você, salvar a sua alma da condenação eterna. Deus é capaz
de realizar os seus planos através dos corações mais endurecidos, das circunstâncias mais improváveis. Que você possa confiar e descansar nessa soberania e nesse plano de Deus que trabalha em seu favor, ainda que você seja incapaz de enxergar. Saiba que Deus está no controle de tudo, trabalhando para o seu bem, para que você esteja cada vez mais próximo do caráter de Cristo. Em nome de Jesus, que você acolha essa palavra no seu coração e que você seja capaz de orar agora. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor usa as circunstâncias mais improváveis para demonstrar sua glória. Que aqui o sumo sacerdote acreditava defender sua posição política e religiosa, quando na verdade ele simplesmente estava seguindo seus propósitos, e ainda que o coração dele fosse endurecido e agisse de uma maneira má, agisse com propósitos terríveis que levaram Cristo à morte, nós podemos enxergar que sem isso não haveria salvação para nenhum de nós. Então, ainda que Caifás tivesse o seu espírito caído e quisesse manter sua posição social, nós só tivemos acesso à plena salvação por isso. Os meios de graça passam por lugares que nós nem imaginamos, e toda a glória seja dada a Ti por isso, Pai. Em nome de Jesus, abre a nossa percepção, a nossa incredulidade em diversos momentos, para que possamos enxergar o agir de Deus, independente das circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém. Vá para o seu dia em paz. Tenha o Espírito Santo dentro de você e que Jesus Cristo, que ressuscitou, te traga paz. Fique com Deus. Até mais.